Saudações. Antes mesmo da gente explicar a encrenca, a gente tem que explicar que existe uma encrenca. Qual que é? A questão do bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb pelas forças iemenitas do Al-Ansarallah, que é um grupo Houthi. Então, por que é um problema? É um problema porque mais de 1/5 de todo o petróleo que a Europa consome passa pelo Canal de Suez. E a partir do momento que ele estiver bloqueado, o caminho extra, sem ser pelo Canal de Suez, tem cerca de 1.700 milhas náuticas a mais. Isso corresponde a quase 5.000 quilômetros extras, só na rota mais comum entre os portos de Singapura e Roterdã. Vamos precificar essa brincadeira. Por dia, em média, um petroleiro gasta 63 mil galões de combustível. Um galão tem 3.785 ml. O litro custa R$ 6,06. Isso quer dizer que por dia, um navio porta-contêineres gasta cerca de R$ 1.450.000 só em combustível por dia. Para dar a volta na África e passar pelo Cabo da Boa Esperança, são necessários no mínimo 13 dias extras em relação a atravessar o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Isso significa um gasto extra de R$ 18.783.000 só em combustível para a ida e R$ 18.783.000 extras para a volta. Se você soma as duas coisas, dá quase 37,5 milhões de reais ida e volta extra para cada navio, que ao invés de passar pelo Canal de Suez, tiver que passar pelo Cabo da Boa Esperança, para cada navio. Imagina 200 navios. Seriam quase 4 bilhões de reais extras só em frete. Só em frete. E nós não estamos considerando a demora, no mínimo 27 dias a mais entre ida e volta. Isso, evidentemente, encavalaria todo o processo de transporte marítimo do mundo, deixando tudo muito mais caro, por causa do combustível extra, do desgaste extra, deixando tudo mais difícil, porque vai atravessar em mares muito mais perigosos do que se margeasse a Ásia e entrasse pelo Mar Vermelho até o Canal de Suez, que você vai ter que dar a volta no Cabo da Boa Esperança. E existe um nome, existe um motivo pelo qual o nome anterior dele era Cabo das Tormentas. Então fica tudo mais difícil, tudo mais demorado, tudo mais caro, tudo mais arriscado. Por enquanto, apenas para os navios com qualquer vínculo, por menor que seja, com Israel ou alguém vinculado a Israel. Mas como os Estados Unidos está querendo fazer uma coalizão internacional, que na verdade internacional não tem nada, é só a OTAN de sempre, né? Então, que o Al-Ansarallah falou? Que vai aumentar o número de alvos de navios remotamente conectados com Israel a qualquer navio conectado a qualquer país que entrar nessa palhaçada. Então, ao invés de 30% que não estão mais conseguindo usar o canal, vai passar para quê? Para 50%? Porque vai excluir navio do Reino Unido, navio da Holanda, navio da Inglaterra, certo? Que são os idiotas que estão ajudando os Estados Unidos nessa palhaçada. Eu diria mais, eu diria que de 30% aumenta, né, para 60% a quantidade de navios que não vão poder mais passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, certo? E evidentemente, para eles, isso é horrível, porque significa, gente, é o que eu disse, é um encarecimento brutal de quase 4 milhões de reais por navio por conta desse percurso extra. Alguém vai ter que pagar a conta. Quem vai pagar a conta vai ser o consumidor.
todos os produtos feitos na Ásia vão custar muito mais caro. E hoje em dia o grosso da produção mundial é feito na Ásia, né? O Ocidente inventou a globalização, transferiu as indústrias para lá. E o Brasil inventou a Lei Candir, né? Que pune quem resolveu industrializar no nosso país e favorece quem vende matéria-prima, que não gera nenhum emprego, nenhuma renda, nenhum desenvolvimento, praticamente de graça para os estrangeiros. Então nós também vamos tomar na tarraqueta. Preço de tudo que é importado, ou seja, quase tudo que é industrializado, trigo, arroz, porque o agro, gente, ele não produz comida, ele produz ingredientes para ração. E não é nem para os nossos animais, é para animais do estrangeiro. Então esse negócio, o Brasil é um país que alimenta o mundo, isso é bobagem, isso é mentira. O Brasil alimenta os animais do mundo. O mundo mesmo passa fome, tanto que existe fome no Brasil e não é pouca. Apesar de nós sermos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Não tem relação entre o agronegócio e o bem-estar alimentar da nossa população. Muito pelo contrário. Quanto mais o agronegócio avança, mais a fome, a pobreza, a miséria, a concentração de renda, a desigualdade social também avançam. Essa é a relação do agronegócio. Então nós também vamos nos lascar. Porque grande parte do arroz que a gente compra é importado. O trigo que a gente compra é importado. E aí, o que vai ser feito de nós? As pessoas não podem ficar sem pão, sem macarrão, sem arroz. Certo? E subindo o preço de um grão, acaba criando assim, um efeito cascata que sobe o preço de todos. Por exemplo, o feijão. Então, vai ser terrível. Mas para a Europa vai ser muito pior. Porque ela está em recessão. Muitos países europeus, Inglaterra, Alemanha, Suécia, são países em recessão econômica. Vai aumentar o número de países em recessão. A Europa não tem gás. Né? Vai diminuir as entregas de gás, de petróleo, de combustível refinado. Por quê? Por causa dessa intervenção estúpida no Estreito de Bab el-Mandab, que só vai piorar. Sabe por quê? Porque é um equívoco do Ocidente achar que pode intimidar os houthis. Não vão intimidar. E também não vão resolver o problema. Porque eles não estão lutando contra um exército. Estão lutando contra uma força insurgente que ataca quando achar melhor, quando quiser, do jeito que melhor lhe convier. Não é um exército, não tem um endereço, não tem onde os Estados Unidos bombardear. Eles vão fazer o quê? Bombardear civil? Igual fizeram no Iraque, igual fizeram no Afeganistão, igual fizeram na Síria, igual fizeram no Vietnã, igual fizeram no Líbano. Eles vão bombardear civil, é isso que eles vão fazer? Mas então bombardeia, perde um pouco do apoio mundial que eles têm, aumenta ainda mais o ódio dos muçulmanos e dos árabes, porque no fundo os europeus e os americanos estão fazendo isso para salvar Israel. Sabe aquele país? 12 mil crianças desvividas? Então, estão fazendo isso para defender um Estado infanticida, um Estado genocida. Como é que vocês acham que os árabes e os muçulmanos do mundo vão se sentir? Nenhuma palavra sobre as crianças palestinas. Nenhuma. Mas sendo capaz de ir à guerra e de acertar alvos para defender os agressores. Por favor, né? Então é evidente que isso não vai ajudar em nada a situação dos Estados Unidos. Você falar que de fato não resolve. Achar que de avião, da segurança suposta de um porta-avião, você vai causar medo em grupos insurgentes que estão escondidos no deserto, em caverna, em valos profundos. Não vão resolver absolutamente nada. Mas, em compensação, vão piorar bastante os próprios problemas. Certa questão é que o canal do Panamá já está complicado de usar. Ele é raso, estreito e está secando. E o canal de Suez, já era fechado para qualquer coisa remotamente ligada a Israel. E agora os próprios houthis falaram, vai ser fechado a qualquer país que participar dessa coalizão. Certo? E o Al-Nasrallah tem como fazer isso. Tem míssil, tem torpedo, tem drone, tem tecnologia acústica. Tem informação via satélite, via radar, certo? Então eles têm como se defender. É a inutilidade do ataque da Europa que me espanta, como eles podem ser tão burros, como um continente inteiro está na mão de gente tão idiota. É claro que isso é perigoso. Não é perigoso só para o Iêmen, não é perigoso só para o Oriente Médio, é perigoso para a humanidade inteira. É você deixar um babuíno dirigir uma Ferrari. Não tem como dar certo. E se não tem como dar certo, não vai dar certo.